Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a essa aula maravilhosa de Flow Design, onde eu vou ensinar passo a passo do nosso método de fazer o design. E eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados com esse conteúdo. Então, a minha modelo já está aqui deitada. Percebam que ela já está com o hobbyzinho, que ela já está com a faixinha, com a máscara. E agora é a hora da profissional se paramentar. É muito importante que a gente se paramente para proteção nossa e proteção do nosso cliente. E isso demonstra também mais higiene, o que é muito legal e um diferencial na hora de atender as suas clientes, tá bom? Então, máscara, que é essencial, tá? Principalmente porque quando a gente faz o design, a gente fica muito perto da cliente. Então, ainda mais agora, em tempos de pandemia, é mais importante ainda nunca esquecer da máscara, tá? Então, máscara colocada. O avental, que é um avental descartável. Nós usamos esse rosinha aqui. E ele é de um material chamado TNT. Esse daqui é um pouco mais grossinho, tá? A gramatura dele acho que é 30 ou 40. Mas tem de vários valores. As gramaturas mais fininhas, que também funcionam, de 20 ou de 10, costumam ter um preço mais acessível para quem está começando. E também não precisa ser um avental rosa, porque geralmente esses têm um custo mais alto. Pode ser um avental branquinho, que já fica muito bonito e higiênico, tá bom? Então, você coloca. Esse daqui com punho, a gente vende inclusive na nossa loja, no site, que são os aventais nossos que a gente mesmo produz. Mas em qualquer casa de beleza, pela internet, no Mercado Livre, vocês encontram como avental descartável de TNT. Outro item também muito importante são as luvas, tá? Tem cliente que prefere que o toque seja feito com uma luva. Então, pelo sim ou pelo não, é legal sempre colocar uma luvinha, tá? Tem, como eu disse, essas rosinhas e com cores diferentes, geralmente elas têm um valor um pouco mais alto. Mas, para quem tá começando, tem as transparentes que são super acessíveis e vocês acham em farmácia, em lojas de itens de beleza, tudo, com muito fácil, tá? Não é difícil de achar. Então, coloquei a minha luvinha e vou sentar. Eu vou atendê-la numa maca, mas eu já atendi muitas pessoas no sofá da minha casa, por exemplo, e o resultado é o mesmo, tá bom? Então, vamos começar o Flow Design. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é higienizar a região da sobrancelha onde você vai fazer o design. Eu vou começar, vocês podem utilizar um álcool 70, tá? Que não prejudica a pele e você consegue fazer uma boa higienização da região. Eu gosto de colocar o álcool nesses potinhos de manicure, que geralmente elas usam para pegar acetona, para limpar a unha. E eu acho prático porque não precisa ficar virando. Então, você deixa na sua bancadinha, aperta e já umedece o algodão com o álcool, tá bom? Então, eu vou higienizar, tirar todo o excesso de basezinha, de maquiagem, caso haja. E é legal que a gente tenha total visualização real da sobrancelha dela. Como ela tem bastante pelinho, e eu quis mesmo escolher alguém que tivesse bastante pelo para vocês verem como que eu faço as marcações. Às vezes fica um pouquinho de base no meio da pele. O que é legal? Vocês pegarem um sabonetinho de limpeza. Pode ser um sabonetinho desses Johnsons que vende em farmácia mesmo. Ou pode ser esses que eles já são com espuminha, com válvula de espuma. Que também vocês acham em farmácia com muita facilidade. Com ele, você consegue tirar todo o resíduo de maquiagem que tem no pelinho. E aí, você pode usar um lencinho umedecido
desses de bebê mesmo, para retirar toda a espuminha. Então, depois que você limpa, é legal pegar a escovinha, tá? Pra você pentear os cabelinhos da sobrancelha e começar a fazer uma marcação pra você saber onde que você vai tirar os pelinhos dela, se precisa. Então, como que eu faço a minha marcação usando a arcada óssea da minha cliente? Primeiro, eu coloco um dedinho, primeiro ponto, a gente acha a parte de baixo da sobrancelha. Então, eu coloco o dedinho bem aqui, na arcada óssea aqui da pálpebra dela, ó. Você posiciona o seu dedinho certinho. E aí, você vai conseguir entender mais ou menos onde inicia a sobrancelha dela. Percebam que a sobrancelha dela, ela é um pouquinho retinha. E a cauda tá um pouquinho mais caidinha. Então, a gente faz algumas manobras pra mudar um pouquinho o ângulo, pra dar uma elevada na cauda dela, tá? Pode baixar um pouquinho a máscara. O final da sobrancelha dela, eu gosto de marcar posicionando o lápis na aba do nariz e no canto dos olhos. Mas não é aqui em cima, na pálpebra, é bem realmente aqui, no sentido da onde termina os olhos dela, ó. E aí, vocês marcam aqui. A parte do ponto alto é muito simples definir sentindo o ossinho que ela tem aqui em cima. Não adianta eu querer que ela tenha uma sobrancelha extremamente elevada, porque o rosto dela não comporta uma sobrancelha extremamente elevada, tá? Então, eu faço a marcaçãozinha do ponto alto, posicionando o lápis aqui no osso, bem levemente, e ele mesmo me direciona o final da sobrancelha dela. Ó, vira bem aqui. Então, já sei que o ponto alto dela é aqui. Bem leve, esticando a pele na hora de passar o lápis, para você conseguir ter um deslizamento melhor. Eu não gosto daquele design que ele é extremamente pontudo aqui embaixo, né? Que antigamente as pessoas faziam isso daqui, ó. Vou mostrar o errado, tá? Estão vendo que a maioria das pessoas ainda faz isso. E aí, chega aqui, faz um triângulo. E aí, a pessoa chega aqui, ela faz uma coisa extremamente reta. Faz um triângulo até aqui embaixo. E aqui faz uma coisa... Isso é o que a gente mais vê. Esse tipo de formato. Esse é o tipo que a gente mais vê no mercado, que são traços retos. São traços retos, sem delicadeza, sem curvatura e sem respeitar a arcada natural que a nossa cliente tem. Então, eu gosto sempre de trazer traços mais arredondados. E um pouco de curvatura. Igual a gente treinou na folha do exercício, lembrem? É muito importante o treino, tá? Principalmente de desenho de sobrancelha com lápis e papel. Conseguem perceber um pouco da diferença de um design mais delicado, com mais arredondado, do que um design extremamente grosseiro, com traços muito retos? Geralmente, quem faz marcação na linha faz esse tipo de design. E quem usa régua também faz esse tipo de design. Como vocês viram, eu fiz esse traço extremamente à mão livre. E é isso que é legal. No começo, eu não fazia com essa facilidade, tá? Quando eu comecei, eu demorava umas 2 horas só na marcação. Não queiram ter pressa. A marcação, seja pro design
Ou seja, para nanopigmentação, ela é 80% do sucesso do seu trabalho. Então, não queiram ter pressa, tá? Hoje eu faço em 5 minutos uma marcação à mão livre. Só que eu já fiz centenas, milhares de sobrancelha. Isso vem com a prática. Não adianta querer pular a etapa de processo de aprendizado, combinado? Então, depois que eu fiz uma marcação prévia, eu vou começar o pinçamento dos fios, tá? Essa pinça vocês encontram com facilidade em qualquer farmácia, Mercado Livre. Busquem como pinça descartável, tá bom? Sempre esticando muito bem a pele na hora de fazer o design, de puxar o pelinho, para não correr o risco de beliscar a pele, porque aí machuca mesmo, tá? Então, bastante cuidado na hora de puxar o pelinho, estiquem bastante a pele e puxem o pelo na direção que ele nasce. Tem gente que gosta de fazer na linha mesmo, tá? Quem tem habilidade com a linha e gosta de remover o excesso na linha e se sente seguro com isso, pode fazer. No nosso curso completo, Start Beauty, a gente ensina a fazer também a epilação, que é epilação. Muita gente acha que se fala depilação, mas quando se trata da linha, se fala epilação com E, facial. E no curso completo a gente ensina também esse serviço de epilação facial para vocês fazerem no bolso da cliente ou até mesmo na sobrancelha dela. As clientes têm muito medo que a gente afine a sobrancelha dela. Eu recebo muita cliente se queixando de que o profissional afinou demais a sobrancelha. Então, é muito importante alinhar com a cliente o que você vai remover para que ela se sinta segura quando você começar a remover o pelinho da sobrancelha dela, tá? Sempre com o auxílio de uma escovinha, tá? Depois eu vou cortar o pelinho dela, se for necessário. Mas percebam que eu tô esticando bem a pele com esses 2 dedos. Pode ser assim, pode ser assim. E eu tô removendo só os pelinhos que ficaram fora da caixinha que eu fiz aqui com vocês, tá? Eu já tiro os pelinhos de forma mais rápida, pela experiência com o tempo da pinça na hora dela chegar na pele. Mas no começo, eu demorava bastante para identificar e puxar os fios, tá? Enquanto você faz, né, o design, é legal você já identificar se a cliente precisa dos outros serviços que vocês aprendem no curso completo. Eu vou dar um exemplo, tá? Você já está fazendo o design e ele custa R$40, que é um preço médio, tá? Ele não tá caro e também depende do lugar, ele está até barato. Então, você já tá aqui, eu tô com R$40 fazendo o design dela. Esse é o momento de você já identificar outros serviços que você pode fazer nela para agregar mais valor no seu procedimento. Por exemplo, se eu fizer um flow up nela, que é aquele alinhamento de sobrancelha, muito conhecido como brow lamination, você já tem mais um serviço agregado que você cobra a mais por ele. Por exemplo, você pode cobrar R$170 numa brow lamination, no mínimo, tá? Porque o produto, ele é mais carinho mesmo. Então, não adianta vocês baixarem o preço, senão você vai ter prejuízo. E a cliente, ela paga porque fica muito bonito. Então, no caso dela, já daria para oferecer um flow up para deixar os pelinhos mais alinhados com a sobrancelha. Outra coisa, ela tem uma falhinha aqui em cima e um pouquinho menos de pelo embaixo. Eu poderia também oferecer uma sessão de Grow Up, que é o tratamento que a gente ensina no curso Start Beauty para crescer os pelinhos, que você pode cobrar em uma sessão uma média de R$350 a R$440. E elas pagam porque realmente tem resultado esse tratamento. E
E aí essa é a hora de você indicar, de você falar, olha, a gente pode fazer um flow up depois, tem um tratamento para crescer o pelinho, já que você tem umas falhinhas. Então, o cílio dela, por exemplo, dessa cliente, ela já tem um cílio bem comprido, bem bonito, né? Se a gente faz um flow lashes aqui, que eu também ensino no curso Start Beauty, que é o lash lifting, o cílio dela ia ficar muito mais bonito. Então, você já tem mais um serviço por R$350 na mesma cliente. Então, com uma cliente, você fatura em média R$1.000. Isso é incrível, assim, só com serviços recorrentes, ou seja, ela tem que voltar todo mês para refazer com você. Uma vez que ela gosta do resultado, que ela gosta do seu atendimento e que tenha uma sinergia, ela é uma cliente que vai voltar todo mês para fazer o procedimento com você, tá? É um momento muito legal para você se aproximar da sua cliente, para você trazer ela um pouco para você. Evita ficar falando da sua vida, dos seus problemas. Sempre pergunta como a cliente tá, se ela tá bem, com o que ela trabalha, o que ela faz da vida, se ela é casada, porque aí ela começa a se abrir com você e acaba criando um vínculo até de amizade, né? Uma amizade assim profissional, mas que é legal porque ela sabe que toda vez que te encontrar, ela vai poder contar um pouco da vida dela, algo que tá acontecendo com ela. E isso, com certeza, é um fator decisivo na hora de ela escolher a profissional que vai fazer o design da sobrancelha dela, tá bom? E a gente tem várias formas de encantar o cliente. Nós ensinamos também no curso Start Beauty um protocolo muito exclusivo nosso que se chama Flow Sensory, que ele é um olhinho, né, feito por nós, inclusive da nossa marca. Olha aqui. E com ele a gente faz um mimo na cliente antes de começar o procedimento. Então eu faço uma massagem facial nela na região da testa. Eu faço ela respirar profundamente o olhinho que tem uma essência de lavanda, porque acalma ela vai sentir um insight do tipo, nossa, que coisa agradável, que delícia sentir isso. Então, são meios que a gente tem, que a gente ensina de como você pode encantar o seu cliente e se tornar inesquecível na mente dele, porque aí vira aquela propaganda, aquele marketing não óbvio, que eu falo muito com vocês sobre isso no curso completo de Start Beauty, onde eu falo sobre o marketing não óbvio, que é ficar na mente do seu cliente de uma forma indireta. Então, indiretamente, ela vai lembrar de mim algumas vezes da vida dela e as clientes vão lembrar de você também se vocês aplicarem tudo que eu ensino no curso Start Beauty, combinado? Só com essa técnica de flow design que eu tô ensinando para vocês aqui, vocês já conseguem atender as suas clientes, as suas amigas, a sua família e já aplicar agora, essa semana, tudo que você tá aprendendo aqui e já começar a faturar, tá? Percebam que mesmo que ela tenha bastante pelo e pareça uma sobrancelha fácil de fazer, muita gente comete o erro de fazer esse estilo de sobrancelha bem reto, tá? Agora eu quero mostrar para vocês como está estilado com o método Flow Design, para vocês entenderem a diferença do nosso método, tá? Aí você olha para a câmera, olha que lindo. E eu não finalizei ainda vou cortar um pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês. Mas olhem a diferença no rosto dela. Esse lado tá extremamente elegante, o design dela. E esse lado tá extremamente marcado. Você percebe que a beleza dela fica um pouco diferente desse lado, né? Percebe que é uma coisa não profissional. E esse lado totalmente profissional. Isso é muito importante, entender isso na hora de fazer o design da sua cliente. E é por isso que o nosso método, ele é totalmente diferenciado, como vocês podem ver aqui agora.
Então, agora eu vou começar do outro lado. Eu vou limpar essa marcação errada, tá? E agora a gente vai fazer como do outro lado. O mesmo tipo de marcação. Então, aqui embaixo eu pego o mesmo alinhamento que este. No curso Start Beauty completo, a gente até ensina algumas formas de fazer com a linha, a medição para fazer o alinhamento de uma com a outra, tá? Percebam que ela tem bastante falinha aqui embaixo e que já dá para você vender o tratamento de Grow Up para crescer os pelinhos. Agora eu começo o pinçamento, sempre esticando muito, muito bem a pele. O design, ele é mais para tirar o excesso de fios e dar um formato. Mas tem que tomar muito cuidado para não afinar demais. E uma vez que ela começa o tratamento de design com você, é importante explicar para ela manter sempre com você, para que vocês duas juntas façam um processo de crescer pelos onde não tem, para que outro profissional não mude o trabalho que você fez, tirando pelos em lugares que não deveria. Então, é uma recuperação de sobrancelha, né? Sempre esticando muito, muito bem a pele. Quem gosta de fazer na linha, pode fazer na linha. No nosso curso completo, você aprende a tirar na linha os pelinhos, tá? E eu sei que tem bastante profissional da área assistindo esse conteúdo. E vai ter que mudar um pouquinho a referência de design que já faz. E às vezes a gente quer fazer e volta para o que a gente já é habituado a fazer, porque mudar dá um pouquinho de trabalho. Mas acreditem, se vocês aplicarem essa forma de fazer design, vocês vão ter clientes muito mais satisfeitas e muito mais clientes do que vocês já têm hoje, tá? Dói? É bom deixar a mão levinha na hora de pinçar, tá? Não é força na hora de puxar o pelo, é jeito, senão você quebra o seu pelinho e não remove ele. Se a sobrancelha dela fosse mais fina, que vocês vão pegar casos de sobrancelha mais fina, é legal sempre tentar imaginar a sobrancelha dela como se ela tivesse mais fios e entender o formato para o rosto dela. E aí vocês podem até fazer um desenho para ela entender aonde está faltando pelinho. E aí você explica que você vai tirar o pelo onde está fora do desenho que você imagina. E que onde não tem pelo, é legal fazer o tratamento de Grow Up para que estimule o pelo a crescer, tá? Eu tenho vários casos de clientes que chegaram aqui com fio de sobrancelha. E hoje, fazendo o design aqui com a gente, o tratamento de Grow Up certinho, elas já estão com muito mais pelos e com uma sobrancelha num formato muito mais harmônico pro rosto dela. As sobrancelhas, gente, elas são irmãs, mas não são gêmeas, tá? Então, como é uma sobrancelha extremamente natural, sem micro, elas têm bastante diferença. Tá vendo que essa, ela falta muito mais embaixo do que essa? Nem por isso eu vou tirar esse pelo para afinar. Eu vou tratar com Grow Up para que estimule o crescimento. E mais pra frente, caso ela queira, a gente faz uma nanopigmentação nela.
Depois que você finalizou, você limpa. A gente vai fazer um leve cortezinho só pra tirar o volume interno da sobrancelha dela, tá? Depois ficaria mais bonita ainda fazendo o flow up, que é o alinhamento de sobrancelhas que eu passei, que tem no curso completo. Sempre alinhando. Eu não gosto muito de sobrancelha cortada muito reta, tá? Então, quando a cliente tem muito volume, eu faço um corte bordado por dentro da sobrancelha dela. Olha que interessante. E aí, você tira o volume de dentro da sobrancelha. Tá vendo? Aqui que tem muito volume, eu tiro um pouquinho assim. É um corte totalmente fora do padrão do que vocês estão acostumados a ver. Aqui. Mas olha como o fato de cortar já dá um outro olhar para a sobrancelha dela. Te deixa mais leve, mais harmônico. Com algodãozinho seco, vocês podem tirar todo o excesso de pelinho que tá caído no rosto, tá? Tem que ser sequinho, não molhado. Essa sobrancelha, por exemplo, ela é bem volumosa, então... Puxa o narizinho pra cá, assim, só pode puxar bem, só pra não... Parece que eu tô cortando um monte, não é mesmo, não? Encontrem a melhor posição para fazer esse corte, tá? A ideia não é deixá-las idênticas mesmo, porque isso é muito complicado, é muito difícil. Então, a ideia é sempre falar para cliente complementar o tratamento do Flow Design, né? Com o Grow Up e até com o Flow Up feito, já vai dar um outro ar à sobrancelha dela. Que aqui não adianta eu querer alinhar de fios, senão vou ter que tirar muito e, na verdade, mais pra frente dá pra combinar com a nanopigmentação, caso o Grow Up não preencha o tanto que a gente quer aqui nessa região. E aí, a gente pode finalizar a sobrancelha fazendo um desenho pra ela, né, de como seria se ela tivesse mais pelinhos embaixo. Até para estimular ela a fazer o grow up, para crescer. Então, a gente faz uma simulaçãozinha de fios, onde eu acho que falta aqui. Essa simulação ela é bem simples de fazer, com um lapisinho apontadinho bem fininho. Esse é um lápis dermatográfico preto, tá? Então, vocês acham bem fácil no Mercado Livre, dermatográfico Mitsubishi. E aí, aponta com estilete pra ele ficar bem fininho, assim. E agora, eu tô tirando o excesso aqui da caixinha de lápis. E deixando de uma forma mais natural. Eu aconselho fazer a finalização para a cliente ir embora, para ela já se imaginar. Claro que se você for fazer o Grow Up e o Flow Up, você faz antes de finalizar. Vira aqui para mim.
E esse é o resultado dela pronta com o Flow Design. É sempre ideal sentar a cliente para você conferir o seu trabalho. Porque quando a cliente senta, ela relaxa o rosto de uma outra forma. E aí você adapta a sobrancelha dela de acordo com o relaxamento do rosto dela quando ela está sentada, tá? Tá linda. Olha que linda. Ficou muito mais harmônica pro rosto dela, mais leve. Agora que nós finalizamos o Flow Design dela, eu vou continuar o tratamento nela. Eu vou fazer o Grow Up, que é o tratamento para crescimento de sobrancelha, que a gente usa essa ferramenta manual, tá? Chamada Stamp, com uma agulha específica e um sérum de crescimento, que é esse. Agora eu vou fazer o Grow Up e depois eu vou fazer o Flow Up, que é tipo uma brow lamination bem estilizada, para finalizar a sobrancelha dela e agregar mais valor ao serviço de design. Esse conteúdo completo estará disponível no nosso curso Start Beauty, onde eu ensino para você 8 serviços, não só um, não só 2. Você tem 8 serviços recorrentes que você pode aplicá-los na mesma cliente e ela volta mensalmente, que significa uma receita recorrente para você. Todo esse conteúdo e mais outros modelos, onde a gente faz o passo a passo e mostra tudo, material de apoio, dúvidas, suporte, estará disponível no nosso curso completo Start Beauty. Só com essa aula de design você já consegue aplicar agora, já liga para as amigas, já liga para a família, já agenda todo mundo, já compra no Mercado Livre que chega amanhã, pinça, luva e já começa a faturar. Combinado? Se comprometem? Lembra do eu me comprometo? Então vamos lá. E aí tem a agulhinha, que é uma agulha também que eu mostro tudo no conteúdo completo pra vocês, tá bom? E assim, gente, vale muito a pena pelo valor que você recupera com uma cliente, 2 no máximo, você já recupera todo o valor investido do seu curso. Se você faz 1, 2 clientes, 3 clientes por semana, você já fatura mais de 10 mil reais por mês. Então, vem pra área da beleza, que ela é maravilhosa, nem tenho o que falar, gente. Eu sou suspeita, mudou a minha vida. E a gente transforma a vida de milhares de pessoas que vêm pra área, que já são da área, que aprendem o nosso método. E esse curso é incrível.